Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Elias vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom. Ficar por lá, ordenei uma viúva daquele lugar que ele forneça comida. Podem sentar. Forneça comida. Estava em casa hoje e o Senhor ouviu essa palavra. Quando você vai ler a história, havia uma guerra religiosa no tempo de Elias. Porque o povo tinha desviado, né? Porque Acabe, Marcelo, a Bíblia diz que Acabe, ele casou com uma mulher que não conhecia Deus, não tinha Deus, e tudo aquilo que Acabe sabia acerca de Deus, ele não seguiu. Ele casou com a filha de um sacerdote de Baal. Casou-se com ela. E quando Acabe casa com essa mulher, ele abre a porta para que outros deuses entrassem em Israel. Samaria era a capital das 10 tribos. E começou o culto a Baal. Baal, diz a história que Baal era casado com a Astarote. Baal era o deus da chuva. Como aqui no Nordeste é o São José. Quando chove, a glória não vai para Jesus, vai para São José. Que para os nordestinos, quem manda a chuva é o São José. E a história diz que quando não havia água, quando não havia chuva, eles pegavam o filho primogênito, eles sacrificavam os filhos para que Baal mandasse chuva. E quando a gente está nesse cenário aqui, dessa crise espiritual, porque muitos falam que nós estamos vivendo um grande avivamento no nosso país. Um grande avivamento que nós estamos vivendo no nosso país. Porque são mais de 50 milhões de evangélicos. E diz que nós estamos vivendo um grande avivamento. Mas, se nós formos observar, nós estamos vivendo uma crise muito grande de identidade. De pessoas que declaram que tem Deus, declaram que são de Deus, mas não são. Uma frieza muito grande no nosso país. É por isso que nosso país ela está enfiado em corrupção. E não para de corrupção, a criminalidade tem crescido muito. Quando você vai ler as histórias dos nossos pais na fé, do século XIV, do século XV e XVI, quando você lê a história de Lutero, de João Hus, Savonarola, esses homens eram padres, você acredita? Esses homens eram padres, mas padres que liam a Bíblia, meditava na Bíblia. O que levou esses homens, esses padres, a mudar sua visão concernentes à doutrina católica, foi ler a palavra. A Igreja Católica tinha um sistema nela, que vendia a terra no céu, hoje não é diferente, né? Dos crentes, vendia a terra no céu, vendia perdão. Da mesma forma, hoje, em muitas igrejas da Rosa, Sal Grosso, madeira que vem da figueira lá de Israel, e muitas coisas que as pessoas eu fiz muita campanha, né? Campanha, porque eu nasci em igreja de campanha, por isso eu acabei com campanha. Campanha que vale de oração e ninguém gosta de orar. E quando você vai ler essa história aqui,
quando você tiver tempo, lê a história, a crise de Israel. Leia, medite nessa história aqui, e você vai ver o que nós estamos vivendo, não só no nosso país, mas fora do nosso país. A multidão ela é atraída para aquilo que quer ouvir, e é atraída para aquilo que elas desejam. As pessoas, elas são atraídas para aquilo que elas desejam e aquilo que elas querem. Que quando você vai ler aqui, Juliana, é terrível. A situação estava caótica, porque estava todo mundo longe. Qual foi o primeiro castigo? O primeiro castigo que Deus cerrou o céu. Não havia chuva. E sem chuva não há relva. Se não há chuva, não há frutos, não há alimento. Israel dependia 100% da água, como nós. Não havia água. 3 anos e 6 meses sem água. Mas por quê? Porque o povo estava longe de Deus. Porque muitos vêm na igreja e acham que é crente, está tudo bem. Mas se você for sentar e colocar a tua vida na balança e ver como é que está, você vai ver que a balança ela vai pender. Por isso que nós precisamos urgente de um avivamento dentro da igreja. Não avivamento forçado, não palavra de autoajuda. Porque se você sair por aí, tem muito cara que ele é bom, é psicólogo, é filósofo. E os caras montam o sermão que você chora. Faz de teatro, Anderson. Mete no telão e faz umas coisas. E você, meu Deus, como é que é isso? Sabe por quê? Ele consegue enganar porque está longe de Deus. Quanto mais eu estou longe, se você ver, era 400 profetas de Azera e 450 profetas de Baal. Havia muito profeta no templo de Samaria. Homens do diabo, enviados pelo diabo para destruir, para oprimir o povo. E nós estamos vivendo esses últimos tempos. Nós estamos vivendo isso. Igual a minha esposa fala, a pastora Tânia, o diabo veio para roubar o nosso tempo. E está roubando o nosso tempo. Nós não temos tempo para nada. O tempo que nós temos, nós começamos a murmurar e falar da vida dos outros. Quando eu tenho tempo, eu começo a falar da vida dos outros. E começo a murmurar. Então eu não aproveito o meu tempo, porque o meu tempo é de falar dos outros. Aqui para mim, nunca esqueça, no dia que você fala de alguém, alguém vai falar de você. No dia que você aponta alguém, o dedo está virado contra você. Essa é a situação. Eu estava em casa hoje. O pastor veio aqui arrumar um som, estava em casa hoje com a Sofia deu uma deitada, foi orar. Deus me fez lembrar do sertão que eu vim, aonde eu vim. Porque o meu avô era da Batista, estava desviado, a minha mãe da Presbiteriana desviada. Eu nasci num lar que era cristão desviado. E eu vi a situação que nós vivíamos. Uma situação difícil, de brigas, contendas. Porque, já pensou? Tudo desviado. Os meus tios bebia. As minhas tias também. E era uma briga. Toda segunda-feira era uma briga. Quando era um, era outro. Quando não, era os pistoleiros querendo matar o meu tio na porta da minha casa. Você está entendendo? Porque quando você não tem Deus, quando você está longe de Deus, tudo fica difícil. Quando eu estou longe de Deus, as coisas dificultam para mim. E Deus me fez lembrar, eu lembro quando eu saí de lá, eu saí com uma bolsinha pequena, com poucas roupas que eu tinha, e fui morar no Rio de Janeiro. Foi lá que eu conheci a Deus, foi lá que o Senhor se apresentou a mim. Então Deus mostrou para mim a situação que eu estava e a vida que eu vivo hoje. Porque nós esquecemos, é muito comum, quando as pessoas chegam na igreja, elas falam assim, poxa, depois que eu cheguei na igreja, a minha vida virou uma desgraça. A minha vida está assim. Mentira! Já chegou assim. Nós chegamos na igreja destruído. A gente chega na igreja desempregado, falido.
chega na igreja muitas vezes com o casamento falido, destruído, chega com a vida toda arrebentada. Aí Deus restaura, Deus devolve o esposo, amém, da empresa, Deus faz tudo. E quando eu melhoro, eu viro as costas. É isso que acontece. Então, nós estamos vivendo esse tempo espiritual. Olha a tua vida, em nome de Jesus. Olha a situação que nós estamos vivendo. Vê a sua situação espiritual. Fala para o teu irmão, Deus é bom. Em todo o tempo, Deus é bom. Foi o tema que Deus me deu. Deus é bom. Em todo tempo, Deus, Ele é bom. Porque quando você vai ler, Deus vai assim, Elias, vem cá. Vai lá e fala para Acabe, que segundo, ou seja, não, quero refutar. Elias foi ter Acabe. E quando Elias vai ter Acabe, ele fala assim, segundo a minha palavra, não vai chover e não vai nascer nada. Segundo a minha palavra. A partir daquele dia, cessou a chuva. Deus agora pega Elias e leva para o rio Querite. Rio Querite ficava em frente ao Rio Jordão. Mas tremendo ainda, Gilberto, que a situação estava caótica, não tinha água, não tinha comida para os animais, não tinha nada. A situação era deplorável. Por quê? Porque estava todo mundo se prostrado diante do Deus morto, de um Deus que tinha boca e não falava, tinha olhos, mas não via, tinha ouvido, mas não ouvia, mas estava todo mundo lá, porque era conveniente, Flávio. Era conveniente. Um Deus que não cobra, um Deus que não orienta. É conveniente eu estar num lugar desse. E quando você vai ler, a Bíblia diz que o profeta fica lá. E Deus usou a árvore de rapina. Olha que Deus usou. Deus é terrível. Deus ele usa as coisas que não são. Deus me usa como diz aqui no Brasil, um urubu. Urubu para trazer pão. Onde o urubu arrumou pão? E a Bíblia diz que todos os dias, na mesma hora, Deus usava o urubu para levar pão. E Deus está falando comigo nessa manhã. Porque tem hora que a gente está insatisfeito com muita coisa. Não estou legal com muita coisa, com muita situação, mas aonde está o problema? Por que o problema alojou? Mas eu não paro para raciocinar como resolver o problema. Que lá na frente você vai ver que quando Elias, ele fala com Deus, ele está revoltado, está bravo. Ele fala assim, Senhor, sou eu, restei. Mentira. Porque tem hora que nós achamos que só eu tenho capacidade de fazer. Sou eu que sei fazer. Isso é um engano, isso é uma mentira. Que capacita é Deus. Agora, você tem que entender, se você quer entrar, fazer, compartilhar com o Senhor ou não. O problema, a gente fala do muro, mas a gente não desce do muro. Não tem como. Eu estar com Deus e estar em outro caminho. Eu tenho que decidir o que eu quero. O que é que está me trazendo desconforto? Está me trazendo insegurança? Que está me trazendo complexo de tantas coisas? O quê? Deus tem me falado há muitos anos. E tem geral, hoje de novo ele veio e falou uma coisa, mas a gente tem hora que a gente quer ser Jacó, Fabiano. Que Jacó, na hora que foi para voltar para casa, ele negocia com Deus. Deus, se eu voltar para casa dos meus pais em paz, e se o Senhor me der tudo, me der roupa, me abençoar, se o Senhor for comigo,
eu darei disso de tudo. Tem hora que nós queremos negociar, ô Silmara, com Deus. Queremos negociar, e com Deus não tem negociar não. Com Deus é largar. Com Deus é entrar. Porque a preguiça é só o sangue do cordeiro. E Deus hoje falou, e tem hora, ou você toma uma posição, porque o problema é que nós buscamos, muito busca por honra de homens, tapinha nas costas. Se eu fosse você, eu corria de tapinha nas costas de homem. E de honra de homem, rapaz. Aleluia, honra de homem. É honra de diabo. O diabo quer derrubar você. Quando o diabo quer derrubar alguém, ele usa alguém, você é o cara. Você prega demais, você louva demais. Você sai fora desse negócio. Quem tem que honrar você é Deus. É Deus que vai honrar você. É Deus que vai honrar você. Aonde você for, as pessoas vão ver. Não precisa você fazer nada, né? É só você ser homem de Deus, orar, buscar, porque no tempo oportuno as coisas acontecem, as coisas fluem, aleluia. E quando você lê em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, a Bíblia diz que a mulher observava Eliseu que passava por lá, falou assim: olha, eu tenho observado esse homem é santo, esse homem é de Deus. Sabe por quê? Porque pelas suas atitudes, é as minhas atitudes, é o meu andar, é o meu proceder, é eu respeitar a minha esposa, respeitar o meu filho, é comprar e pagar, entendeu? É andar em comunhão, fazer as coisas, aleluia, o que as leis mandam fazer, que o negócio vai acontecer. Você sabe por que Israel estava falido? Você sabe por que Israel estava sofrendo? Porque estava longe de Deus. Em nome de Jesus, se você quer que as suas coisas aconteçam na tua vida, as coisas materiais e espirituais, está ligada em uma coisa só: a teu relacionamento com Deus. E é largar. Deus me fez lembrar quando eu vivia socado dentro do monte. Hoje de manhã ele me lembrou muita coisa. E me fez lembrar tanta coisa. Por que será que ele me fez lembrar? Hein? Nós estamos incomodados. E quando eu começar a fazer, eu não tenho que falar o que eu faço. O profeta Elias começou a questionar. Você sabe que Deus falou com ele? Leia lá em 1 Reis, capítulo 18. Havia um profeta que tinha pegado de 150 e jogou dentro de uma caverna. E a Bíblia diz que sustentava com pão e água. Sabe por quê? Porque Deus proveu para aquele profeta que não se prostrou diante do diabo. Não se prostre diante da tua carne. Não se prostre. Deus, Ele tem que falar contigo, tem que falar no teu espírito. Muitas coisas, mas você não quer prostrar diante da palavra. E Leandro, não se prostrar diante da palavra é ir contra a Deus. Quando eu não me assujeito à palavra, quando não me assujeito à doutrina da palavra, eu estou indo contra Deus. O profeta estava lá. E Deus estava cuidando dele. Você está entendendo? Deus estava cuidando do profeta. Nenhum dia Deus deixou faltar o pão. Nenhum dia Deus deixou faltar a carne. Você sabe por quê? Porque o profeta tinha relacionamento com Deus. Aí está o ponto, Oscar. Que quando nós temos relacionamento com Deus, não vai faltar nada. Nada. Aí nós ficamos com medo. Por que o medo vem? Porque a insegurança vem. Alguma coisa está acontecendo. Quando Elias começou a questionar, quando Elias começou a interrogar, por que acabou o ministério dele ali. Quando
Elias ia lá, metia a cara e falava assim, vai acontecer, porque Deus falou, o ministério dele estava de vão e a popa. Na hora que ele questiona, acaba. Ele fala assim, Deus, vem cá, unge fulano, vai para unge ciclano, e vai para lá, unge belgutano. Ou seja, aqui encerrou para você. Sabe que Deus precisa de pessoas, coração voltado a fazer. A fazer. E fazer com excelência. Porque você não vai prestar conta comigo, é com Deus que você vai prestar. E as pessoas se perdem nisso. O profeta Elias estava aqui, Deus estava cuidando dele, pãozinho, sabe? Elias era consciente. As carnes vinham um pouco desfiadas, porque é óbvio, né? Não é? A ave também se alimentava, comia, pegava a carne e trazia a carne. E ele comia carne. Mas chegou um momento, Ana, que Deus ficava aí, o homem está meio... Por que Deus fez? Óbvio. A chuva acaba. Mas eu creio que Deus fez a água acabar mais rápido, deu um sopro lá, e agora acaba. Porque senão ia chegar um momento que Elias ia achar que era o corvo, não Deus. Esse é o problema. Você sabia? Você sabe por que Deus cortou o corvo, levou o alimento? Porque se passa muito tempo, ele ia achar que era o corvo, não Deus. Esse é o problema de muito crente. Começa a melhorar, as coisas começam a clarear, aí ele levanta o nariz, se acha autossuficiente, se acha que é ele, meu trabalho. É isso. É onde muito sofre, é onde pessoas têm se perdido no meio do caminho, que ele acha que é ele. Deus fez o riacho secar, soprou. Aí Deus falou assim, vem cá, Elias. Foi, Senhor. Sai daí. Está vendo que acabou a água? Para onde eu vou, Senhor? Para Sarepta. Lá tem uma viúva. Olha que Deus usa, rapaz. Viúva naquele tempo era sinal de morte. Viúva naquele tempo era sinal de escassez. Por isso que Jesus falou assim, olha, cuidai das viúvas e dos órfãos. Você lembra de Ruth? Você lembra de Noemi, o que elas eram? O que eram? Viúva. E a situação das duas? Qual era a situação, igreja? Pobreza. Vai lá que até uma viúva. É isso que você tem que entender, que tudo está no controle de Deus. Tudo. O problema que somos nós, que não quer se lançar. Fazer. Na hora que o profeta chegou na casa dela, a Bíblia diz, a história diz que ela estava pegando gravetos. Porque lá no deserto é assim. De manhã, 70 graus. 60 graus. À noite, 5 graus abaixo de zero. Olha o contraste. Esse é o deserto. E lá era assim. De manhã, 60 graus. À noite, 5 graus. Essa é a situação. E quando ele chegou lá, já estava com sede, com fome. É isso que Deus gosta. O cara com sede e com fome. Ô glória! Quando está com sede, rapidinho, meu Deus. Socorro, né? Deixa eu buscar uma fonte aí para tomar água. Já pensou você com fome? Hein? Quem já passou esse processo aqui de fome já? Eu já passei o processo de fome, meu Deus. Já pensou? Hein? Tem pessoas que passam mal. Quando chega aquele horário, se não comer, estou ficando tonto. Vou cair. Tem pessoas que assim. Tem um rapaz que trabalhava comigo. Não, rapaz não. É o Ni mesmo, o Ni passa mal. Se o Ni não comer naquela hora, ele já começa, entendeu? As pessoas passam mal. E ali, ele desloca do Rio Querita até Sarepta. Olha que andada boa.
chegou com fome e falou para a viúva: olha, estou com sede. Ela foi lá, buscou água, disse: estou com fome. Como é que é? Estou com fome. Sabe o que ela declarou? Olha, vem cá, profeta. Ela viu que ele era profeta, reconheceu a patente, reconheceu, falou assim: olha, só tem um pouco de farinha, um pouco de óleo, vou fazer um bolo, e esse bolo só dá só para 3 dias, só tenho isso para o meu filho e para mim, nós vamos comer, não vamos morrer. Ao profeta falou assim: faz primeiro para mim. Aqui que está o ponto, Ana. Aqui que está o ponto. Olha o que ele declarou: faz primeiro para mim. Porque nunca mais faltará a farinha na tua panela, nem o azeite. Irmão, azeite era caríssimo. Você lembra da viúva, da mulher dos profetas? Azeite era caríssimo, era o ouro daquela época, era o azeite. Não vai faltar nunca mais o azeite, nunca mais a farinha vai acabar. A mulher, ela não duvida, ela entra dentro da casa dela e vai lá fazer o bolo para o profeta. Aqui que está o ponto. Esse é o nosso problema. Aqui está o ponto. Por que não cumprir a palavra? Por que não obedecer a palavra? Porque eu sou resistente à autoridade. Porque eu sou resistente ao meu pastor, à minha liderança. Porque eu tenho essa tendência a ser usado pelo demônio, pelo diabo. Que tendência é essa? Que eu sempre tenho que ir contra aquilo que é de Deus. Não aprendeu que ir contra Deus é morrer, que contra Deus é se rebentar, que contra Deus é viver uma vida de falência. Com Deus eu tenho que me unir, com Ele eu tenho que obedecer, é princípio. Quando obedeço, quando ando nos preceitos da palavra, eu só vou, aleluia, ganhar, prosperar. Aquela mulher olhou para o profeta e falou: é profeta. Rapidinho, ela correu porque ela ouviu a palavra profética: vai, que não vai faltar farinha, vai, que não vai faltar azeite. Ela creu na palavra do profeta. Aqui, quando você crê, quando você obedece, aonde você estiver, vai dar petróleo. Aonde você plantar, vai colher. Eu tenho colhido que eu tenho plantado. E não é 1 ano não, é 21 anos. Você só colhe o que você planta. Você só recebe aquilo que você semeia. Não tem como, não tem outra coisa, meu querido. Não tem atalho. Espera o tempo oportuno de Deus. Olha aqui para mim. Eu fui ungida diácono. Quando eu fui levado a diácono, eu tinha 23 anos. Com 25 anos eu fui a presbítero. Com 27 anos eu fui evangelista. Com 29 anos, Deus me levou a pastor. E eu nunca busquei para essas coisas. As coisas acontecem normal. Quanto mais você busca essas coisas, você vai se perder e vai se contaminar. Você sabe que levou esses profetas aqui, essas pessoas se perderem atrás de unção, atrás de ser visto, querer alguma coisa. Quando você busca algo que não é no seu tempo, você se perde. Se perde. Por isso que muitas pessoas se perdem. Tem pessoas que não podem ter carro. Tem pessoas que não podem ter dinheiro.
Tem pessoas que Deus dá, ela desvia, ela vai embora, não está nem aí, acabou. Por isso que Deus fez o rio secar. Palavra. No tempo oportuno vai acontecer. Não adianta acelerar a situação. A única coisa que a Bíblia diz que você pode fazer fora de tempo é pregar a palavra. Só isso. Pregue fora tempo e fora de tempo a palavra. Pastor, o que eu tenho que fazer? Ficar no centro da vontade dele. Se prepare. Porque Deus, Ele é Deus já. É rápido que acontecem as coisas. Amém? Por isso que Isaías falou, Isaías 64:4. Nunca na antiguidade se viu, nem com ouvido se ouviu, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Quando você espera no Senhor, e quando você anda com o Senhor, o tempo de Deus vai chegar para você. O tempo do Senhor vai raiar para você. Aleluia! Tudo é tempo. Não adianta você querer ir. Eu sei o que eu estou falando. É muito gostoso viajar. É muito gostoso você ser convidado e pregar em outro local. Você vai lá convidar, você prega. E eu passei tanta fase na minha vida. Eu queria ser pregador. Fiquei muitos anos sendo pregador itinerante. E vivia com muitos sonhos que não era de Deus. Deus tem outros planos para mim, mas eu queria aquilo, eu via todo mundo, então você ia para lá e ia pregar, eu queria viver aquela vida, viajando, dormindo no hotel, ela prega, avivamento, né? Aí eu gravei DVD, gravei CD, é maravilha, aquela vida, eu queria aquela vida, mas Deus não tinha isso para mim. Hoje as pessoas não querem ser pastor, ou pregador, para cumprir a palavra, mas por status. Amado, tudo é chamada. Eu morava lá no sertão do Brobró de Alagoas. Lá na última cidade divisa com Sergipe eu morava, Luiz. Pão de Açúcar é a última cidade de Alagoas, divisa com Sergipe. Lá faz 50 graus debaixo da sombra. Você vai descer, você desce assim, é um vale. Tá aí, meu irmão, não deixa mentir, é um vale Pão de Açúcar, você desce. É um vale. Lá no verão faz 50 graus. É a terceira cidade mais quente do Brasil, é Pão de Açúcar. Lá morre direto pessoas de infarto lá, direto. Tem pessoas morrendo devido ao calor. Aonde Deus foi me buscar? Lá no Brobró. Eu lá no trio elétrico, tuco, no carnaval, no 0 grau. Nem conhecia Deus. Quando Deus quer fazer, Ele faz, acabou. Então busque. É para você vir aqui lavar a igreja, venha lavar. É para você dar glória a Deus, dar glória a Deus. É para dar aleluia, aleluia. Aquilo que Deus falou para você fazer, faça com excelência. Aleluia. Vai fazendo. Quando você, não fala sobre Elias, onde que eram os pés de Elias, aonde Elias veio, Rogério, fala que ele era. Quando você vai ler a história, você não sabe quem eram os pais de onde, só fala onde ele veio. Deus, Ele escolheu você. Isso é fato. E Deus escolheu você numa crise lascada espiritual. Você nasceu numa crise espiritual sem precedente. Você está entendendo? Nós nascemos numa geração corrupta. Nós nascemos numa geração adúltera. Nascemos numa geração ingrata. Nascemos numa geração amante de si mesmo.
Nascemos numa geração, igual Paulo falou, em 2 Timóteo capítulo 3, homens avarentos, ingratos, presunçosos, amando si mesmo, não respeita pai e mãe. Foi essa geração que você nasceu, foi essa geração que eu nasci. Uma geração de oba-oba, uma geração, irmão, de movimento, uma geração que ninguém pode falar nada. Se você confrontar, ele volta a bater em você, só falta te lascar você. Uma geração que ele não pode ouvir não. Quando ouve não, ele faz rebelião dentro da igreja, ele arruma a patotinha, ele começa a falar mal da liderança, ele começa a falar mal do pastor, começa a falar mal da pastora. Por quê? Porque ele foi confrontado, porque ele não gostou daquilo que ele ouviu. Essa é a geração. É a geração de Acabe, é a geração de Jezabel, que não respeita a profeta, que não temia Deus. Você sabe o que a profeta falou? Aquela filha do diabo Jezabel. Ela falou assim: olha, amanhã põe essa hora, Elias, eu vou arrancar a tua cabeça. Essa geração que nós estamos vivendo. É triste de ver pessoas sem compromisso, pessoas que não têm interesse algum, não tem Leandro, pessoas que não têm medo da mão de Deus, pessoas que falam sem medo, pessoas que falam sem medo, pessoas que rasgam a carne sem medo. Morava lá em Carapicuíba, na Vila Dice. Nesse tempo da Deus Amor, todo dia ia para o monte. Todo dia ia para o monte. Saí de lá 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Havia um homem, o meu vizinho. Toda vez que eu passava, ele: glória a Deus! Glória a Deus! Amém. Ia embora. Voltava, Rogério: glória a Deus! Aleluia! Toda vez eles zombavam de mim, ia na minha cara, passava ele: glória a Deus, aleluia. E isso passou muitos dias. Teve um dia que eu parei, fui pagar, o dono do mercado era um turco. Estou pagando. Glória a Deus, aleluia. Seguinte, não mexe com o de Deus não, senão Deus pode te matar. Deus vai te matar. Perturba não. Ele, fui para casa, deu 15 dias. Voltei no mercado. O turco me viu. O que foi? Peguei o barbeador, paguei. Você é macumbeiro? Por que eu sou macumbeiro? O homem está ruim. O homem está ruim. O homem está mal. Está para morrer. Aí eu chamei o Abimael. Abimael, vamos lá orar por homem comigo. Que o Abimael era meu líder. Eu era da mocidade. Chamei o Abimael. Nós fomos visitar um homem, orar pelo homem. Fui lá. Orei pelo homem. Abençoei a vida do homem. Fiz o apelo, ele não quis Jesus. Logo eu estou saindo, o Espírito de Deus assim para mim: fala para ele que ele vai morrer. Falei: o quê? Fala para ele que ele vai morrer. Falei: Abimael, Jeová falou que ele vai morrer, vai descer. Falei assim: se você não aceitar, você vai morrer. O cara não quis. Deu 15 dias. Jeová abriu uma covona e engoliu ele. Au! Levou. Deus engoliu. Vivemos numa geração incrédula. Uma geração que a portazinha entrou. Deus me fez lembrar que todo o controle, que todo o poder manda dele. É dele. Para ele. São todas as coisas. Somos nós que pedimos a manifestação do poder dele se manifesta na nossa vida. Como? Nós ocupamos nosso tempo com esse mundo, com balela. Quando alguém vem com balela, manda andar.
Quando eu vim com conversinha, manda dar. Só pare para ouvir palavra de boa-aventurança, palavra de fé, palavra de correção, palavra de chibata. Amém? Aí você para. Quando vem com conversinha, vai para lá, meu amado. Vai ler Bíblia. Porque conversinha a gente está cheio. Está cheio de conversinha. Está cheio de me disse. É cheio de coisa, é picuinha, são coisas pequenas. Eu tenho que me preocupar com o meu vizinho que está indo para o inferno. Aleluia. Glória a Deus, está ali o Alex. Ali, aleluia. Passava, pregava, falava. E ele falava, um dia eu vou, pastor. Eu passava de novo, Alex, um dia eu vou, pastor. Alex, um dia eu vou, pastor. Um dia eu vou, está aqui. Oh, glória a Deus, aleluia. É isso que você tem que fazer. Você vai pregar a palavra, é com o teu testemunho. Então não se entregue à tua carne. Deus escolheu você. Deus não errou, aleluia, não. Deus acertou ter escolhido você. Deus acertou. Então, amado, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ei, Ele está com você, Ele está dentro de você. Então faz a tua parte, levanta o teu lugar, meu amado, e vai em frente, e Deus vai botar o campo terra. Aleluia. Não vai adiantar você ficar assim, não quer, problema dele, fica você. Joelho. Fala, meu pastor, Jesus vai lá. Vai lá, Jesus. Misericórdia. Irmão, vem cá. Isso foi verídico. Havia um cara, Luiz, que tinha uma empresa para vender, um negócio para vender, e não vendia nem com reza. Aí chamou, ele estava aqui com a gente, chamou o presídio. Presídio, vem cá. Ore. Se vender o prédio, eu vou te dar uma oferta, eu vou abençoar a tua vida. E esse dinheiro nos dá para comprar uma casa. Né? E o presbítero foi lá, todo dia o presbítero lá orava, vendeu. Aí o cara esqueceu do presbítero, esqueceu do homem que orava. Esse mais esqueceu. Aí, rapaz, sabe o que o presbítero fez? Dobrou o joelho, Jesus. Seguinte, ele esqueceu de mim. Manda um exército de formiga na casa dele. Enquanto ele não cumprir a palavra dele, manda a formiga picá-lo. Todo dia ele vai lembrar de mim. Irmão, Jeová mandou um exército de formiga. O cara não dormia. Enquanto ele não foi cumprir a palavra. Entendeu? Jeová não deixou o cara dormir. Pastor, foi assim que Deus fez com o rei do Egito. Amém? Tá? Deus queria libertar José. Ainda deu um jeito. Vou mandar um sonho para esse rei aí. Vou perturbar a vida dele. O negócio vai ser lindo. Quando Deus, Ele quer fazer, Ele faz. É isso que você tem que entender. Pastor, você tem que entrar, ser crente. Amém? Honrar o seu ministério. Honrar aquilo que Deus te deu. Espere no tempo oportuno. A oportunidade vai chegar para você. No tempo oportuno, vai cumprir a boa palavra de Deus para a tua vida. Vou repetir, Elias achava que estava só, Luiz. Havia 7.000 homens que não se dobrou, que não se entregou ao diabo. É isso que você tem que entender. Cumpra a palavra do Senhor. O diabo, ele vai fazer de tudo para você não cumprir, tá? Para você ter uma vida desorganizada, para você não organizar a sua vida financeira, a sua vida espiritual. Ei, se esforce no Senhor, se esforce nele. Fala, Senhor, me ajuda, socorro, me ajuda a organizar. Você é um profissional de primeira, você estudou, você tem algo, um dom que Deus te deu, que quando você faz, as pessoas falam, poxa, olha, você é bom naquilo que você faz, o seu produto é bom, olha, rapaz, você... Por que as coisas não acontecem? Primeiro, há um tempo de Deus. Segundo, é a tua vida que está fora do prumo, fora da vontade de Deus. Quer vencer? Quer que o corvo sempre alimente na tua casa, leva o alimento, leva a provisão? Vem para o centro da vontade dEle. Vem para o centro da vontade dEle. Vem. Deus faz. Eu lembro quando o Leandro chegou aqui. O Leandro nem uma bicicleta, o Leandro não tinha. Tinha nada.
Nada. Chegou aqui, foi nas trevas. Leandro, não vou falar porque não convém, uma situação caótica. Chegou na casa de quem? Do homem que ora. Aí que é. Chegou na casa de um homem que ora. Aí o homem catou, vem cá. Arrumou um emprego. Vem cá, vamos comprar um apartamento. Não, quero um carro, quero uma moto. Não, vamos para o apartamento. Foi lá comprar o apartamento. Aí, Luiz. O apartamento, já está imobiliando o apartamento. Já deu moto, deu carro. Deu noiva, vai casar em setembro. Olha que maravilha que Deus faz. Quando você se propõe vir para a vontade dEle, Deus supre. Deus faz. Deus faz. Aqui, você depende de Deus, não de homem. Até aqui, você sabe que foi o que o profeta Samuel falou em 1 Samuel 7,12, Ebenezer. Foi quando Deus destruiu os filisteus. Deus mandou pedra, mandou raio, acabou com o inimigo de Deus. Aleluia. Sabe o que ele falou? Ebenezer. Significa, até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui Deus foi comigo. Até aqui Deus sustentou a minha família. Até aqui Deus proveu. Deus te provido. Ou você não tem percebido ainda. Ou você esqueceu. Olha a tua vida. Olha a situação que você vivia. A situação que você estava. Hein? Olha como a tua vida melhorou. Olha como a tua vida está andando. Dá lugar a Deus. Elias começou bem, mas terminou mal. Esse é o nosso problema. Sabe o que é o nosso problema? Nós esquecemos onde nós viemos. Aqui. As pessoas esquecem muito fácil aonde veio e a situação que estava. Esse é o nosso problema. Elias começou bem, confrontou, ganhou a guerra lá no Monte Carmelo. Elias pediu algo impossível. Olha que era louco. Ele pediu algo impossível. O altar estava quebrado. Ele levantou o altar, que significava Israel. Ele pegou 12 pedras, que era o símbolo das 12 tribos. Colocou, meteu água lá no buraco e falou assim: quem for Deus aqui, ou Baal, ou meu Deus, vai ter que responder com fogo. Ele pediu algo impossível. Impossível. Aquilo que Deus pode fazer por você, aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Vou repetir. Aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer. Vou repetir de novo. Aquilo que é você que tem que fazer, Deus não vai fazer por você. O problema é que eu estou endividado, estou lascado, e eu não desço. Eu não tenho quase de ir para o monte, para vigília, não tenho nada. Sai, meu filho, vai para o joelho. Vai para o joelho. Busca. Se lança. Peça. Elias pediu algo impossível, que estava fora do alcance dele. Amém? Ele pediu. Estava todo mundo os cão lá. Estava o povo, as testemunhas, o povo. Havia 850 contra 1. Por isso que eu falo, Deus não precisa de muito. Deus só precisa de um. 850 contra 1. Gilmar, socorro. 850 contra 1. E eles começaram o ritual, a bater nas costas, a se rasgar. E Elias clama, rapaz. Eu acho que esse Deus já está dormindo, está com sono. Deu meio dia. Ele estava lá, se rasgando,
Baal, Baal, Baal. Mas por quê? Por quê? Baal era Deus da chuva. Aí Jeová vamos responder com fogo. Vou dar um foguinho aí para animar. Vou acender a fogueira. Hã? Na hora que eles clamaram, pediram. É aí a diferença. Por isso que em Malaquias capítulo 3, versículo 18. E vereis a diferença do justo e do ímpio. Daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. E vereis a diferença. Então não adianta. A crise daí vai para o joelho. Senhor, é o seguinte. Estão falando em crise, mas eu estou no Senhor. Eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar naquela empresa. Amém? Estão falando disso. Não, Senhor. Eu sou vendedor. O problema é do ministro e o problema é da Dilma. Eu quero vender. Amém? Amém? É isso que o salmista falou. Se eu estou plantando em Cristo, se eu estou plantando, se eu venho plantando, eu venho cumprindo a palavra, o salmista fala assim no Salmo 3. Assim será como a árvore perto de ribeiro de água, que no tempo oportuno prosperará. Porque eu venho no contínuo, eu venho fazendo, eu venho plantando. Amém? Na hora da sequidão eu estou aí. A Bíblia diz que lá no quintal de Abraão havia um oásis. Sabe o que é oásis? Havia palmeiras, havia água, havia uma piscina no quintal de Abraão, cara. No deserto. No deserto, Abraão tinha piscina. Sabe por quê? Porque temia Deus. Andava com Deus. Alamancheri gavanaragai. Alabobriácia. Elevergiasominácia. Andava com Deus. Deus estava nele, ele estava em Deus. Por isso que a Bíblia diz em João 15, 7. Se vós estiveres em mim, e eu estiver em vós, tudo que pedires vai acontecer. Então o segredo é você estar em Deus. Em qualquer circunstância, irmão, esteja nele. Não se empolgue com o movimento. Não se empolgue com aquilo que falam. Mas seja centrado em Deus. Em Deus. O Leandro falou. O Fabrício falou. E Deus? O que Deus tem para falar? Amém! Fulano falou. João falou. Mas o que Deus tem falado? Quanto tempo você está na presença dele? Deus vem falado. Não vem falado contigo? Ele não tem falado na palavra dele? Ele não tem ensinado você na palavra? Então, palavra, centro da vontade dele. Palavra, centro da vontade dele. Então não se precipite. Toda decisão, tudo que você for fazer, tem alguém que responde por você. Tem alguém que ouve você. Tem alguém que tem uma resposta para você. E não vai deixar você em dúvida. Não vai deixar você com incerteza. Não vai deixar você confuso. Você sabe que é confusão? Confusão não vem da parte de Deus. Confusão não é da parte de Deus. Não é. Deus, ele é o centro. É o centro. Quando você vai a ele, aí você vai um dia, ora, você não ouve nada, aí você vai orando. Aí quando você não está nem esperando, aí Deus vem, aí fala. É quando você não está esperando. É quando você está lá. Por isso que a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, 44, o Filho do Homem virá na hora que vocês não penseis. O Filho do Homem virá a hora que você nem imagina. Por isso que eu tenho que estar todo dia no centro da vontade dele. É Deus que cuida de você. É Deus que cuida dos teus negócios. O teu sócio, Alex, é Deus.
Tem dias que lá não tem nada, mas tem dia que enche. Tem dias que some, tem dia que enche. É Deus que cuida. Aleluia. É igual a viúva. Aleluia. Ele falou para a viúva: olha, faz primeiro para mim. A viúva cumpriu a palavra. Vou fazer assim. Vou fazer. Foi lá, fez um bolo. Entendeu? Aleluia. Fez um bolo, gostou do profeta. O profeta sentou, comeu. Se acredita? Olha a palavra. Durante a seca, durante 3 anos e 6 meses que houve de seca, não faltou comida para aquela viúva. Leia. O povo lá, tudo na prova. E ela, ó, aguinha, ia lá no pote. Quem sabe o que é pote? Eita, delícia, né? Pote, água geladinha. Pote de barro. Água geladinha. Ia no pote, água, Gustavo. Ia na panela. Aleluia, estava lá a farinha, bolo. E o povo tudo gemendo. E a viúva enchendo o bucho. Aleluia. Já estou acabando. Olha aqui para mim. Tem um pernambucano, pastor. 4 filhos. O pai desempregado. Olha aqui para mim. O pai e a mãe desempregados, Luiz. Só tinha o dinheiro. Só tinha um vale transporte para ir atrás de trabalho. E havia um mais novo, uma criança mais nova. Tinha as meninas e um menino. E o menino chegou para o pai e falou assim: pai, dá bolacha, pai. Ou com fome. Só tinha 4 bolachas. Aí o pai falou: lá na lata, porque lá no Nordeste coloca em lata, bolacha lá. Né? Coloca em lata. Aí o menino: ô pai, mas 4 não dá nem para mim. Estou com fome. Aí o pai vai lá, dobra o joelho e fala com Jesus. Fala que você quer mais. O pai não tem dinheiro, o pai está saindo. E o menino foi lá, dobrou o joelho e começou a orar. Falei: Jesus, dá a bolacha. O pai falou que é o Senhor que dá a bolacha. Estou com fome, dá a bolacha. E orou. Aí ele meteu a cadeira. Subiu, Luiz. Subiu na cadeira. Meteu a mão. Na hora que ele puxou, a lata não veio. A lata não veio. Ele gritou para a irmã mais velha. A irmã mais velha veio. A irmã subiu. Pegou a lata pesada, Luiz. Na hora que colocou na mesa, Luiz, as 4 bolachas. É para quem crê. As 4 bolachas, Silmara. Estava lotada. Ele meteu a mão e ficou: Jesus mandou bolacha. Jesus mandou bolacha. Jesus mandou bolacha. Aleluia. Você precisa viver esse Deus. O povo dos crentes, irmão, que fica aí, né, atrás de tantas coisas e não pode ter experiência com Ele. Quanta situação eu passei. Estava para os meninos ontem. Passei uma crise lá em São Paulo, sou o sangue do Cordeiro. Morei 1 ano na casa de favor. Aparecia dinheiro na minha Bíblia, Luiz. Já pensou se eu fosse um cara que não lesse? Já pensou? Eu vi um testemunho que teve um casamento. Aí deram um cheque para o noivo. O cara deu um cheque, mas colocou na Bíblia e deu a Bíblia de presente para o cara. O cara ficou brabo ainda por causa da Bíblia, né? Aí ele não abriu a Bíblia, ficou lá na casa lá. Aí depois de muito tempo, foi só uma prova, né? Estava numa prova, na hora que ele foi abrir a Bíblia, está lá o cheque. O cheque estava para comprar uma casa, Luiz. Olha a situação que contou para mim foi o Carlos. Estava com o Carlos ontem, falou que o cara ganhou o cheque dentro da Bíblia. O leu, se lascou. Aparecia dinheiro na minha Bíblia. Eu ia ler, está lá o dinheiro. Falei: Jesus, meu Deus. Eu ficava: foi que nasceu. Depois de muitos anos, eu fui saber quem era. Era um pastor que ia pregar lá. Ele não dava na minha mão. Ele colocava na Bíblia o dinheiro. Aleluia. Já passei tanta situação tremenda. Tremenda. Teve uma época que eu não tinha roupa. Eu falo que muitas vezes, sapato furado. Chovia, eu colocava papelão, extravagava tudo. A meia era meu papelão. Um dia eu orei, especifiquei. Falei: Senhor, eu quero um terno assim, azul.
que era o sapato. Minto. Eu tinha um terno, mas não tinha calça. Foi pro joelho. Estou lá orando, aí alguém me chama, ô Roger, tá lá orando. É um amigo meu, não que eu virei, ele estava assim, ó Luiz, ó, que cor era a calça? Azul, cara. A cor que eu pedi. Relógio, Luiz, nada a ver, não é relógio. Eu estava lá no shopping, lá no Eldorado. Quem conhece aqui, Shopping Eldorado de São Paulo? Quem conhece aqui? Lá no shopping, Luiz, vi um Citizen. Até hoje eu tenho ele, está lá em casa. Ô Jesus, me dá um relógio desse. Caro, na época era R$500 esse relógio. E isso aqui há 12 anos atrás. Então, hoje era uns 2 mil, sei lá, 3 mil. Aí eu fui orar para um empresário no sábado de manhã. Fui lá para o Marcelo, ele tem uma concessionária de carro, fui orar por ele. Estou orando, falei assim, você usa relógio? Eu falei, eu uso relógio. Abriu a gaveta, Luiz. Na hora que ele abriu a gaveta, que relógio era? Ei, Luiz, o bendito relógio que eu pedi no dia anterior, na sexta-feira. O mesmo relógio que eu pedi no shopping. Mesmo. Aí eu fui para casa de recuperação, fui pregar. Estou lá pregando com o relógio. Ô, Jesus, relógio. Aí Deus falou, não, vou estar atrás. Foi outro relógio. Ganhei tanto relógio na minha vida. Tem um relógio da moda que era um bacana, esporte. Eu orando, aí deram na igreja. Deram de oferta. Jogaram no saquitel lá, né? Jogaram. Aí na segunda-feira o pastor Mário, quer um relógio? Quero. Na hora que me deu o bendito relógio. Falei, Jesus, não é meu? Gente, é meu, é seu, pai. Peguei o bendito relógio, no joelho. Meu negócio era no joelho. Aí eu fui para casa de recuperação com o pastor. Estou lá pregando, e Jesus salva e cura. Aí Deus falou assim, pega esse relógio e dá para ele. Falei, não dou. É meu. Fiquei muitos anos orando, eu não dou relógio. Sério, dá o relógio. Falei, não dou. E estou pregando aquele negócio, dei o relógio. Falei, não dou, Jesus. Esse aqui não dou. Acabou a pregação. Estou saindo, me engruda no meu braço. Pá, seguinte, Deus mandou você dar o relógio e você não quer dar. Eu falei, é verdade. Aí tirei o relógio e dei para o cara. Aí estou na casa da Edna, uma empresária amiga minha na Edna. Cadê o relógio? Ah, pai, você acredita que eu estava pregando e mandou dar um relógio lá? Eu dei. O cara grudou, eu contei a história para ele. Você está sem relator. Calma aí que eu vou dar um para você. Cara, me deu um Citizen banhado a ouro. Valia o dobro daquele outro relógio. É essa experiência que tem que viver. Elias viveu a experiência. Ele pediu algo impossível. Porque Israel estava perdido. Estava numa decadência espiritual. Estava assim Israel. Você não é órfão, você tem um Deus, você tem um Pai que é com você, você tem um Pai que fez a promessa para você. Ele é a tua porta, a tua saída, é a tua vitória. Então saia, determina Deus, hoje eu vou arrumar uma obra. Vou virar empresário, Jeová, eu vou arrumar casa para fazer. E sai, meu filho. Não fique dentro de casa, sai, faz a tua parte. Jeová vai abrir a porta para você. O muro chega, o milagre vai acontecer. Queria vender meu terreno, Luiz, a minha mãe aqui não vende. Só vale 7 mil. Eu falei, 7 mil não quero 10 mil. Aqui não tem dinheiro, o povo é pobre. Eu falei, dona Aline, seguinte, o terreno é meu. A minha mãe querendo colocar preço no meu terreno. Foi ela que me deu, né? Eu falei, não, poxa, eu quero comprar um ônibus. Quer comprar uma onda, Aline? A minha mãe fala assim, quem tem terreno não vende, compra outro. Essa é a história da dona Aline, né? Eu falei assim para ela, mãe, eu sou herdeiro. Não, Alexandre, a velha tem terra para dela, velha.
Falei, mãe, você a Alexandre tem uma casa lá, que a mãe deu. Tem atrás lá, tem é 5 tarefas ali? Hã? 5 tarefas? É terra, rapaz. Dá para fazer umas mil casas, 2.000 casas. E lá no Caetitu tem quantas mil tarefas? Hã? 100? 100 tarefas lá só no Caetitu. E na Santa Cruz, tem umas quantas? 80, tem quantas? Olha, gente, eu sou herdeiro. Aí eu falei para ela assim, mamãe, eu sou herdeiro. Fez um sobradão lá, velho. Eu falei, mãe, tem sobrado, tem terra, tem gado. Oxente. Falei, mãe, eu sou herdeiro. Ah, então pode vender, você mesmo? Não vendi. A dona Leni chegou lá naquela cidade com uma mala. Você sabe que faz isso? Deus. É Deus. Vá a Deus. Vá a Ele. A riqueza dEle. A porta dEle. A comporta dEle. Tudo é de Deus. Em vez de você ficar mendigando atrás de homem. Não, vai nele. Conversa com Ele. Senhor, minha situação é essa. Minha vida é essa. E você vai ver se Deus vai responder. Se Deus não vai resolver. Amém, José Roberto. Joelho. Deus, manda as formigas. Manda Gilberto as formigas lá. José Roberto. Fala assim, Jesus, manda as formigas naquele cão. Para picar mesmo. Manda as formigas picar. Amém. Fala para o teu irmão, Deus é bom. A todo tempo, Deus. Fala para ele para se alegar. Fala aí, ô. Fala, ô. Fala, Ciliro. Fala para ele. Fala aí, Deus é bom. Em todo tempo, Ele é bom. Se põe em pé em nome de Jesus.